Wallace Brito. Olá, muito bom dia. Começa agora o seu Atualidades aqui pela sua Mirante News FM, a rádio do Maranhão. E hoje vamos dar continuidade à série de entrevistas e um bate-papo interessante sobre a Semana Nacional da Indústria. Hoje a gente vai repercutir outros aspectos do mundo da indústria que tanto contribui à sociedade, para a economia aqui no estado do Maranhão. E o assunto da entrevista de hoje é a conexão SESI-SENAI, a formação técnica contra o déficit de mão de obra aqui no estado do Maranhão. Vamos debater como o ensino, a aprendizagem fazem com que profissionais sejam formados para trabalharem na indústria local e isso proporcionar a geração de empregos e também de rendas para a nossa população. Estamos recebendo aqui na Mirante News FM o Moisés Pereira, que é assessor da Coordenadoria de Educação do SESI, aqui no Maranhão. Moisés, seja muito bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Wallace. Eu também quero agradecer a oportunidade e todos os ouvintes também, a gente possa estar aqui dando uma contribuição no que vai ser tratado aqui. Muito obrigado. Com certeza. Estamos também recebendo aqui a Janaína Pereira, que é a assessora técnica de Educação Profissional e Tecnológica do SENAI. Janaína, bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Wallace e bom dia a todos que acompanham a nossa entrevista aqui via Mirante News. É isso aí. Também estamos aqui na nossa bancada com o João Vitor Ponsadilha, que é analista do SENAI e que vai também bater um papo com a gente sobre ensino médio pelo SENAI. João Vitor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todo o público, bom dia ao Wallace. É sempre um prazer falar sobre o SENAI aqui na Mirante News e mais uma vez debatendo sobre a educação profissional e tecnológica, né? Que é o SENAI, uma grande indústria nossa aqui no Maranhão que sempre está desenvolvendo a educação profissional nas indústrias do nosso estado. Então agradeço. Tá certo, e se o assunto é educação, é oportunidade, também hoje estamos recebendo a Bruna Licá, que é a analista do Instituto Evaldo Lodge, que é o IEL, e também vai se integrar aqui à bancada, trazer as suas contribuições para esse assunto. Bruna, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Wallace, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês contribuindo com esse tema. O prazer é todo nosso. O programa Atualidades está no ar pelo 104,1, frequência modulada, também nas redes sociais, aplicativo Mirante News, lá na sua loja virtual você baixa, canal Mirante News FM no YouTube e site mirantenews.com que você acessa e fica muito bem informado. E a indústria maranhense tem um perfil diverso, né? São várias empresas, geração de renda em diversos setores aqui no estado do Maranhão, mas para que essa indústria ela se movimente é preciso de uma mão de obra qualificada. E é claro, as duas instituições, tanto o SESI quanto o SENAI, atuam juntos para preparar crianças, jovens e trabalhadores para o mercado de trabalho e, é claro, para as novas demandas da indústria. Isso está diretamente ligado ao crescimento industrial, geração de oportunidades aqui no Maranhão. E eu vou querer saber primeiro aqui do Moisés, que é o assessor da Coordenadoria de Educação do SESI, qual que é o papel da instituição do SESI nesse sentido, de formar essa nova mão de obra para atuar dentro da indústria aqui no Maranhão. Muito bem, Wallace. A resposta voltada para essa pergunta, ela é bastante profunda, né? Porque ela perpassa não só na educação básica, né? Que está sendo preparado esta criança para depois ela enfrentar as etapas mais desenvolvidas do ensino médio para depois ir para o mercado de trabalho. Mas com isso, começa justamente na educação, né? Então, desde o ensino, os nossos estudantes, eles são não só instigados, mas avaliados, mas também preparados para o mercado de trabalho, no que tange justamente as personalidades e também as habilidades profissionais, mas também pessoais, né? Dentre elas, a gente pode destacar aqui também o trabalho em equipe, né? O desenvolvimento conjunto, né? E também o pensamento crítico, né? São um desses pontos que a gente avalia como cruciais também para o mercado de trabalho. Além disso, também a gente trabalha dentro da educação, o sistema S, né, o sistema SESI, justamente com temáticas voltadas para a área tecnológica, né? Não posso aqui deixar de falar da área tecnológica, que também é um berço do SESI, uma marca do SESI para encaminhamento profissional. Hoje nós temos alguns programas que a gente pode citar aqui voltados para o desenvolvimento profissional dos nossos estudantes, né? Sejam projetos estes, né? Seja também a própria robótica, né? Seja ela educacional ou ela profissional, né?
O SESI hoje tem não só essa identificação, seja a nível nacional, mas também internacional. Nós hoje estamos voltando com equipes, né, recentemente premiadas em modo internacional em competições de robótica, e muitos desses estudantes que hoje estão sendo premiados, daqui a pouco estarão no mercado de trabalho. Sim. Nós temos grandes exemplos hoje de ex-competidores de robótica que estão no SESI, estão vinculados ao SESI, que hoje já estão prestando serviço às grandes indústrias. E um marco importante que as indústrias pontuam, né? Aqui eu queria até mandar um abraço para um ex-aluno meu, que hoje ele é funcionário do Porto, né? Trabalhou comigo a parte de projeto de inovação dentro do SESI, no programa de robótica. Hoje ele é um dos juízes-chefes, né? A Bruna Licá conhece ele, o Matheus Campelo. Hoje ele é funcionário do Porto. Como é que ele entrou lá? Através do projeto de inovação. Então hoje ele faz parte da liderança ali do projeto de inovação dentro do Porto. Ele traz ideias novas para serem executadas ali dentro do Porto. Então, como é que esse profissional chegou nesse nível? Justamente dentro da base educacional. Então a gente trabalha isso com os nossos estudantes. É isso aí. É bem legal saber disso, né? Que os jovens estão sendo preparados dessa forma para o mercado de trabalho com essa visão de futuro. E eu queria também saber aqui da Janaína como é que as duas instituições trabalham juntas, né? A gente acabou de ouvir a participação do SESI na formação, mas com relação ao Senai, né? Como é que as duas instituições fazem, né, para trabalhar juntos, justamente nesse processo de ensino-aprendizagem do novo estudante? Pode ser o João Vitor também pode falar também com a gente. As parcerias, elas são históricas entre o SESI e o Senai. Acho que um dos grandes programas que podemos citar em parceria, Wallace, entre o SESI e Senai é a execução do ensino médio, que é o ensino médio com a formação técnica profissional. Aqui a gente executa esse programa junto aqui com nosso parceiro, né, do SESI Moisés, em 4 CEPT. Seria aqui em São Luís, que seria o Raimundo Franco Teixeira, CEPT Caxias, Imperatriz e Bacabal. Então são 4 unidades que, juntamente aqui com o SESI, trabalhamos em itinerário formativo integrado junto com o SESI. Então são cursos técnicos, os alunos aí passam conosco 2 anos, né, fazendo a parte de formação geral básica com o SESI, a parte de educação profissional conosco. São muitos cursos, né? Técnico em automação industrial, cibersistema, jogos digitais, internet das coisas. Então são cursos muito alinhados à demanda atual de mercado de trabalho. Antes de se escolher um curso para ser ofertado ali no SESI com os alunos, tem um alinhamento em equipe do SESI e do Senai para estudar o mercado de trabalho. É esse curso que está precisando no momento, a demanda do mercado, a público, porque a gente deve entender também a vontade do estudante, se ele tem interesse de ingressar nessa área. E aí a gente vê, quando saiu o resultado do SAPS, né, assim como também nossos outros indicadores, a gente ficou surpreso que o itinerário, né, de ensino médio integrado com a educação profissional teve uma exceção de mercado muito grande. Né? Tivemos assim uma exceção de 78% dos nossos estudantes inseridos no mercado de trabalho, ou seja, se formou no SESI, fez o Senai e foi empregado. Então, para a gente é muito satisfatória essa parceria com o SESI, e estamos aqui nesse ano novamente dando continuidade com um novo convênio. Então, aqui a gente está prolongando mais 3 anos de execução do programa de ensino médio. E também temos outros, como o EJA, por exemplo, né? Hoje a gente executa em 3 unidades aqui do Maranhão. Possivelmente ano que vem vamos querer expandir para as outras unidades, mas é uma parceria que a gente está construindo. A EJA é uma demanda atual, a gente precisa ter maior atenção. Historicamente, a EJA tem um grande evasão, mas o SESI em parceria tem quebrado isso. Então, alinhando a educação de ensino médio de jovens e adultos com a qualificação profissional está sendo um dos fatores que está fazendo cair essa questão da evasão. Então, é um dos programas, dos muitos, que o SESI e Senai executam. Bem legal. Só complementando o que João Vitor colocou, o programa EJA é o EJA Profissionalizante, tá? É onde o SESI ele entra com a educação regular e o Senai atua com a educação profissional e tecnológica, aqui especialmente a qualificação profissional.
para pessoas que, assim que concluíram um programa desse, perpassarem por todo o curso de um programa, ele possa ter a oportunidade de ingressar em alguma profissão da indústria. Nossa, é bem legal. E isso tem tudo a ver com esse, digamos assim, momento da educação brasileira, né? Hoje, ou melhor, nesse ano, vai fazer quase 10 anos da reforma do ensino médio, que teve tudo a ver com essa nova perspectiva de preparar o aluno numa pegada um pouco mais técnica e tal, para lidar com o mercado de trabalho, né? E essa educação tecnológica e profissionalizante, Janaína, que essa parceria entre SESI e Senai atuam, tem tudo a ver com isso, né? Como o próprio João Vitor falou, são vários alunos que saem justamente desse processo de ensino-aprendizagem já para o mercado de trabalho prontos, né? Preparados. Sim. Então, a partir desse olhar que o aluno ele precisa estar pronto para o mercado de trabalho, o que acontece? Existe uma pesquisa anterior a isso. Né? Existe um comitê que é composto por sindicatos, especialistas, o próprio olhar do Senai, do SESI, onde eles traçam o perfil profissional dessa pessoa. E aí traça-se o currículo, né? O currículo, e assim a gente constrói os novos cursos dentro do Senai, a partir da necessidade da indústria. Em relação a essa questão dessa integração ensino médio, SESI e Senai, há um tempo atrás nós tínhamos outro programa, mas que a gente percebe que, apesar da mudança de nomenclaturas e terminologias de um programa, mais as casas elas caminham juntas, né? Até porque a federação, ela é formada pela própria federação, a FIEMA, o IEL, o SESI e o Senai. Então, além de um ensino médio, além do EJA, é muito próximo às parcerias e muitas outras ações. Perfeito. E já que você citou o IEL, Bruna, como é que é a participação do Instituto Eovaldo Lodge justamente nesse processo, né, de formação de um cidadão e também de um profissional dentro da indústria? Como é que o IEL atua justamente em todo esse ecossistema para justamente fazer com que os alunos eles se insiram no mercado de trabalho? Perfeito, Wallace. Então, assim, o IEL, o principal diferencial da atuação do IEL hoje é atuar de forma integrada, né? Então, nós estamos ali desde a inserção do jovem no mercado de trabalho, seja através do programa de estágio, seja através do programa de aprendizagem, né, o jovem aprendiz, até a capacitação desse profissional. Então, nós costumamos dizer que a gente trabalha toda uma trilha de desenvolvimento profissional do indivíduo, né? Então, ele passa por essas etapas, a gente também trabalha com recrutamento e seleção profissional, e a gente chega nas capacitações, onde a gente já busca desenvolver esses profissionais para estarem atuando no mercado de trabalho. Então, a nossa capacitação, nós buscamos sempre desenvolver para as principais competências, né, e necessidades do mercado que estão mais latentes, né? Então, falando em liderança, nós buscamos trazer temas para trabalhar a liderança em questões de lideranças adaptativas, né? Formar líderes e profissionais que consigam lidar com as diferenças e com as mudanças que são tão recorrentes no cotidiano, tão constantes. Então, a gente costuma sempre trabalhar dessa forma e de forma integrada mesmo. Esse é o principal papel do IEL quando a gente fala de inserção de jovem no mercado de trabalho. Perfeito. São 11 horas e 15 minutos. A gente vai continuar com essa conversa. Vamos fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente traz mais sobre essa conexão SESI, Senai e IEL na formação técnica, justamente de pessoas para atuarem aqui na indústria do Maranhão. 11h15. Atualidades. 11 horas e 18 minutos, o Atualidades de hoje, seguindo na Semana Nacional da Indústria, hoje traz aqui como assunto essa conexão de educação entre SESI, Senai e IEL na formação técnica e profissional de estudantes, jovens, adultos, para atuarem no mundo da indústria aqui no estado do Maranhão. Estamos recebendo aqui o Moisés Pereira, que é assessor da Coordenadoria de Educação do SESI, a Janaína Pereira, assessora técnica de Educação Profissional e Tecnológica do Senai, o João Vitor Ponsadilha, analista do Senai, e a Bruna Licá, analista do Instituto Eovaldo Lodge, o IEL.
A gente falou aqui sobre o processo de educação, ensino-aprendizado, Moisés, e você citou a respeito de como preparar, né, o aluno, o jovem, a criança, já para, desde os primeiros anos de vida, lidar com questões que a gente vai encarar no dia a dia do mercado de trabalho. Você citou aspectos de liderança, de trabalho em grupo, e nós também citamos aqui sobre esse novo momento da educação, da reforma do ensino médio, que dá justamente essa oportunidade, né, do aluno, ele saber a área de formação, aquele itinerário que de repente mais se identifica, né, e prepará-lo melhor para o mercado de trabalho. Sobre os itinerários que o SESI trabalha, quais que dá para a gente citar e que o SESI também atua justamente direcionando seus alunos para o mercado? Bom, Wallace, hoje no contexto do SESI, nível Brasil, nós temos já da primeira série do ensino médio, com essa nova reforma do novo ensino médio, né? Uma disciplina, na verdade, um componente curricular chamado Projeto de Vida. E dentro desse projeto de vida, os estudantes eles são direcionados não só à parte profissional, mas também na escolha do itinerário. Perfeito. Seja ele na parte profissional, ligada ao Senai, seja ele na parte ligada a um componente específico, como uma área de conhecimento dentro do Sistema S, né, do SESI, perdão. Nós hoje temos dentro do SESI os itinerários formativos voltados para as áreas de conhecimento na matemática, na engenharia e também na área matemática, engenharia e a área de biotecnologia. Essas três áreas de formação ligada ao ensino, elas são parte de aprofundamento do que eles irão passar ali no momento de ensino, para eles receberem instruções, conhecimento, trabalharem com propostas de projeto, né? Que eles chamam a metodologia baseada em projetos ou em problemas, e a partir disso eles vão ganhar conhecimento de como essas áreas estão interligadas com as áreas de formação que eles vão optar fora do ensino regular, né? Ensino superior, quando eu cito. E fora isso, existe também um itinerário formativo técnico profissional que é vinculado ao Senai. E aí, seja na área de jogos digitais, né, na área de automação, isso vai depender muito da unidade que fez essa parceria com o Senai. Aqui em São Luís nós temos cursos voltados para esse setor do ensino, assim como nas outras unidades, Caxias, Imperatriz, Bacabal e assim sucessivamente. Então, cada uma das unidades existe um contexto, como o João falou. Existe uma preparação também, uma análise de como o mercado de trabalho está ali naquele ponto da unidade, seja em Caxias, seja em Imperatriz e assim sucessivamente. Hoje nós temos praticamente 1.723 alunos, né, estudantes. Desses 1.723, nós temos uma gama dessas unidades voltadas com 2 itinerários. No caso aqui em São Luís, nós temos 2 itinerários formativos, na matemática e na área de engenharia. No SESI Araçagi nós também temos 2. E os outros 2 são compostos justamente de 2 itinerários profissionais, né, em parceria com o Senai. Então, os estudantes, eles recebem esse momento de instrução, preparação para o mercado de trabalho com o Senai ou dentro da escola. Dentro da escola, no itinerário formativo, os professores são treinados para darem esse processo dessa componente, que é o itinerário de escolha do aluno pós passar no primeiro ano. Por que pós passar no primeiro ano? Como eu falei, no primeiro ano ele passa por projeto de vida, dentro do projeto de vida ele passa justamente por uma orientação profissional, que lá na época, há um tempo atrás, a gente fazia que era o teste vocacional. Aí, então ele passa por essas instruções, como cada uma dessas áreas de itinerário elas trabalham, né? E o que elas têm como objetivo, o que elas agregam, e também a questão financeira, a questão do campo de atuação, né? Então tudo isso é trabalhado com o estudante. Ao passo do fim do primeiro ano, ele opta qual itinerário. Isso pode, desde do primeiro semestre do primeiro ano, ele já pode fazer essa opção.
Quando ele chega no segundo ano, aí ele faz o aprofundamento desse itinerário. Se for dentro da instituição, ele faz o aprofundamento no itinerário que ele escolheu. Se for fora, no caso, quando for, me refiro ao Senai. Então, ele tem um contato, se ele estiver no primeiro ano, no segundo ano ele vai ter 2 contatos com o Senai e no terceiro ano 3 contatos com o Senai, durante a semana. Então, a gente tem essa articulação hoje no SESI Maranhão. É claro que isso diferencia dos outros SESIs do Brasil. E, João Vitor, o Moisés falou sobre essa parte do Senai, né, de analisar as demandas da indústria. Quais áreas que você destacaria que hoje a indústria... É claro que, como o Moisés até falou, muda muito de região para região, né? Mas aqui para nossa, na capital maranhense, Grande Ilha, enfim, quais áreas que você citaria como as que mais estão crescendo das formações técnicas? Wallace, a gente pode citar aqui automação industrial. Acho que é um curso que o SESI não abriria a mão de dar continuidade na oferta. Porque hoje os processos produtivos das empresas, né, estão sendo automatizados. Então, logo a nossa formação do Senai é preocupada com esse movimento da indústria, com a industrialização dos processos, automação. Então, o Senai ele trabalha, como o Moisés citou, o itinerário formativo técnico, a qual ali a gente tem essa preocupação de fazer essa formação profissional com esse estudante. Na primeira série, o aluno tem o contato com o módulo básico da indústria, porque a nossa preocupação hoje é formar um aluno na educação profissional, né, só ensinar a parte específica, como fazer, aquela parte mais grosseira, bem técnica. Isso. Mas sim preparar o aluno sobre comunicação, sobre indústria 4.0, sobre escrita, em geral. Né? Muito tempo atrás se preocupava somente com a parte técnica. Hoje é uma preocupação mais integral. Então, a gente preparar esse aluno para o mercado de trabalho, que ele possa saber se comunicar bem, saber conhecer os processos produtivos, sobre empregabilidade, seus direitos, sobre segurança e meio ambiente, que é importante. Mas o principal, entregar um bom técnico, né, um bom profissional à nossa indústria. Hoje o Senai aí, junto com o SESI, podemos dizer que a automação industrial na região de São Luís é uma grande demanda. Né? Nos interiores do estado, aqui onde a gente tem o ensino médio, existe uma demanda de programação em jogos digitais, cybersistemas, que são também informações importantíssimas para a realidade que estamos vivendo. Vocês sabem que vocês têm que trabalhar, né, hoje em dia, a segurança cibernética, o desenvolvimento de novos sistemas, que aí já entra o nosso curso de desenvolvimento de sistemas, e são formações assim muito alinhadas, Wallace, à demanda mesmo, a ver se de fato tem, porque nossa preocupação é ter demanda, ter emprego para esse aluno, ele sair do Senai, do SESI, ser empregado. Não adianta a gente inflar o mercado e não ter demanda. Aí a gente não cumpre nosso papel. O serviço, o Senai, ele tem um objetivo, né, de ajudar nesse processo de formação. Então a gente tem que ter esse cuidado também do que a gente está se colocando no mercado de trabalho, de vagas, de propostas. E falando em demanda, Bruna, você até citou ainda há pouco que a indústria, né, como vários outros segmentos, é muito volátil, vai se transformando a todo momento. E com certeza o IEL recebe, né, demandas da indústria para justamente preparar esses alunos que vão atuar em certos problemas. Eu queria que você trouxesse aqui para a gente, pode ser até com exemplos, né, de pessoas que já passaram pelo IEL, que tiveram experiências boas. Como acontece essa conexão entre as demandas da indústria e aquilo que o IEL prepara para justamente os alunos lidarem? Perfeito. Então, hoje, falando de educação executiva, né, por exemplo, no IEL nós buscamos atender a demanda da empresa. Então, aquilo que é real para eles. Quando nós ofertamos os nossos cursos, principalmente falando em curso in company, a gente personaliza ele 100% adequado à realidade da empresa, para que aquele aproveitamento do curso ele faça sentido para a empresa e para o colaborador. Quando a gente fala em desenvolvimento de equipes, de colaboradores e de competências, a gente busca fortalecer isso. Então, uma vez que eu formo um colaborador em uma temática
que é para atender a um problema que ele tem dentro da empresa, eu tenho um retorno melhor sobre aquele treinamento em que a empresa está investindo para aquele colaborador, né? Então, é uma retenção de um talento para dentro da empresa também. E a gente sempre busca trabalhar essa formação. E falando em retenção, dando o próprio exemplo do IEL, hoje, grande parte da nossa equipe ela é composta por ex-estagiários. Então, foram talentos que entraram para aprender, né, no próprio IEL, seja no setor de recrutamento e seleção, de estágio, de educação executiva, de jovem aprendiz, e que foram pessoas que conseguiram ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho e hoje fazem parte da nossa equipe efetivamente. Quer dizer, formaram uma mão de obra, né? Exatamente, e a gente reteve essa mão de obra também. E aí é um pouco do que o João Vitor falou, né? Da gente ter o cuidado de estar formando e também de reter, de ofertar, de conseguir promover a oportunidade daquela pessoa estar inserida no mercado de trabalho. Então, quando a gente pensa em educação, em formação e em desenvolvimento de pessoas voltado para essa temática, a gente sempre tem esse cuidado de atrelar realmente o que está sendo repassado para o outro com o que ele possa trabalhar no dia a dia. Até para a empresa também ver resultado, né, naquilo que ela está investindo, que é na capacitação do seu colaborador. Perfeito. São 11h30, a gente volta já com esse assunto. Tem muita coisa ainda para a gente discutir, formação de mão de obra. E acho que é interessante, né, formar essa mão de obra para atuar aqui, né? A indústria maranhense é muito diversificada e muitas vezes, por conta da falta de qualificação técnica, algumas empresas acabam importando mão de obra, quando a gente tem a oportunidade de fazê-las aqui e aproveitá-las. 11h30, a gente vai para o intervalo rápido e voltamos já. Atualidades. Estamos de volta aqui com o seu Atualidades. O assunto de hoje é sobre a conexão SESI, Senai e IEL na formação técnica e profissional da mão de obra aqui para atuar na indústria do estado do Maranhão. E a gente estava falando a respeito disso, né, dessa formação, dos itinerários normativos, essa formação profissional, Janaína. E quando se fala também em preparar essa mão de obra, logo se vem também o assunto da empregabilidade, né? De como fazer com que o estudante que está lá absorvendo os conhecimentos, ele possa justamente utilizá-los no mundo da indústria. E o que você pode dizer a respeito das oportunidades que existem hoje aqui no estado do Maranhão de pessoas que atuam no mundo da indústria, passando pela educação de jovens e adultos, até mesmo já vindo um pouco mais lá de trás, sendo formadas desde criança? Como é que é a empregabilidade hoje no mundo da indústria aqui no Maranhão? Também falando do mapa do trabalho, o mapa do trabalho é um documento que ele é elaborado pelo Observatório da Indústria. O que diz o mapa hoje? Ele diz que o Maranhão ele tem até 2027 para formar 155 mil profissionais para a indústria do Maranhão. E o que a gente percebe todo esse movimento de empregabilidade? As indústrias estão buscando cada vez mais, o Senai, buscando mão de obra qualificada para atuar em meio a todo esse cenário de hoje, indústria 4.0. Então, o Senai não é procurado apenas para indicar ex-alunos do Senai. Ele também é procurado para capacitar a mão de obra que já existe no trabalho. Então, esse movimento das empresas se atualizar, quer seja em infraestrutura, quer seja em tecnologia adaptada ao negócio, quer seja a própria base tecnológica, ela tem que ser somada ao profissional capacitado. Então, nesse movimento, o Senai, também indicado no mapa, tem empregabilidade aproximada de 92% aceito os ex-alunos do Senai. Inclusive, a gente recebe constantemente visitas das empresas industriais, as quais nos procuram para indicar os nossos alunos, inclusive de projetos, de trainee, de estagiários, enfim. Perfeito. E quando se fala também em oportunidade, Bruna, hoje quem atua no mercado de trabalho, né, sabe que a experiência profissional conta muito, né? Inclusive é um critério até de escolha entre quem vai ficar e quem não vai, essa experiência profissional. E como é que o IEL ajuda justamente as pessoas que passam por lá
a ter justamente essa oportunidade, a ter aquela experiência e que seja uma mão de obra inteiramente formada, que não precise ser importada? Bom, o próprio crescimento industrial, ele já oportuniza maiores vagas de emprego para essas pessoas no mercado, né? Então, quanto maior é esse crescimento, maior é a oportunidade de vaga também no mercado e, consequentemente, maior a demanda por profissionais cada vez mais adequados e que possam atender essa necessidade. Como eu falei no início, hoje as indústrias, as empresas, elas buscam pessoas cada vez mais qualificadas ao ponto de saberem lidar com as mudanças que são muito voláteis, né, no dia a dia e na rotina. Então, o IEL, ele busca trazer essa capacitação, esse desenvolvimento, para que eles possam, de fato, atender o que está sendo pedido. Quando a gente toca no ponto de desenvolvimento pessoal e profissional, hoje a gente tem percebido que cada vez mais as demandas para esse tipo de treinamento têm sido não só técnico, como, por exemplo, uma formação de auditor interno, mas eles buscam mais formação de competências mesmo voltado para o desenvolvimento pessoal daquele colaborador. Então, trabalhar treinamentos com temáticas como comunicação e oratória, feedbacks, gestão de equipes, lideranças adaptativas. Então, cada vez mais isso tem aumentado, né? Trazer um profissional que ele saiba lidar de forma mais humanizada com os seus colaboradores. Então, essa tem sido a nossa maior preocupação. Exatamente. Também, né? Tem aumentado muito agora, principalmente treinamentos voltados para a liderança aplicada a NR1, por exemplo, né? Então, são temas que têm sido muito demandados da gente e que a gente busca adaptar a nossa programação de cursos abertos, né? E em company voltados para atender a essa demanda. Perfeito. E Moisés, a gente tem acompanhado que os alunos do SESI têm ganhado destaque frequente, né, em competições, na robótica, em outras áreas, e isso acho que é uma prova, né, de que a educação no SESI, ela justamente tem esse aspecto interessante, né, de o aluno não apenas absorver para usar lá na frente, mas enquanto ele está estudando, enquanto ele está ainda no ensino fundamental, no ensino médio, ele pode aplicar esses conhecimentos em competições de destaque a nível nacional e até internacional. O que você pode falar a respeito disso? Wallace, falar do SESI na área da robótica, principalmente da competição, para mim é um privilégio, porque eu vim dessa área, eu trabalhei 10 anos como técnico de robótica, né? Daqui é a Bruna de prova. E, assim, o SESI, ele vem se destacando não só regionalmente, mas também a nível nacional e agora internacional. Recentemente nós tivemos um prêmio aí para uma equipe brasileira no World Festival, um dos maiores torneios de robótica do mundo, que acontece nos Estados Unidos. Se não, acho que a matriz das competições de robótica é lá no World Festival nos Estados Unidos. E essa equipe, ela teve um destaque, né? E teve um marco histórico para o SESI, né? Além desse marco, de todas essas atribuições, seja de troféu ou desempenho, tem a questão por trás de tudo isso, o que o estudante ganha, né? E o que é aquilo que ele vai estar construindo durante o processo que vai agregar para ele fora da sala de aula, agora no mercado de trabalho. E uma delas aqui foi citada pela Bruna, a questão também do trabalho em equipe, que é uma característica que é muito buscado pelas empresas, né? Além disso, dentro da própria robótica, nós trabalhamos pensamento computacional. Hoje, o fato do estudante saber levantar e se destinar ao banheiro ou qualquer outra tarefa, isso traz para ele um conhecimento sobre computação. Até a larga escala, quando a gente fala sobre construção de aplicativos, né? Trabalhar com a própria IA dentro da robótica, a gente já trabalha, já é comum para a gente, né? E inclusive dentro dos nossos itinerários, né, que é a parte da matemática, existe um tópico do itinerário matemático, que é a parte de construção de IA, né? Então os alunos, eles constroem IA, desenvolvem uma IA com um certo limite de banco de dados que ela tem, né? E então, assim, o SESI, nessa composição da competição,
Aqui no Maranhão ele cresceu bastante, né? O seu destaque, tanto é que não só nas competições da nossa região, mas também nacional. Hoje, o último torneio a nível Brasil que teve em São Paulo, né? Nós ficamos com a 4ª melhor colocação de 100 equipes. Então isso é uma conquista muito grande, né? A outra é que nós não somos mais vistos como um SESI principiante dentro da competição de robótica. É mais um SESI a ser temido e também espelhado por outros que estão iniciando, né? A terceira e última fala é que como isso tudo tem impactado no nosso sistema e na nossa área, né, de atuação. Primeiro que hoje nós temos 12 a 14 técnicos de robótica. Desses 12 a 14 nós temos 8 ex-alunos que hoje são técnicos, né? Já passaram pelo processo, né? E hoje estão ensinando, isso, né? E deles nós temos técnicos hoje que trabalham na área de ciência da computação. Nós temos ex-competidores que já foram funcionários da própria Vale, trabalharam na área da robótica dentro da Vale, né? E outros que trabalham na área de manutenção eletroeletrônica, que vieram com princípios dentro do Senai, mas também que passaram pela robótica de competição, porque a gente também trabalha com princípios de eletrônica, né? E a robótica, né? Ela deixou de ser, já há muito tempo, vista como uma área assim, só experimental, né? Assim, você vai fazer um metal se mover. Não, hoje em dia a robótica é utilizada para várias áreas. Cirurgias médicas, por exemplo, os procedimentos robóticos são essenciais, né, hoje em dia. Com certeza. A gente, nessa pegada, os alunos, né, eles têm um campo de visão, e isso é uma cobrança por parte de muitos professores, né? Por que só os estudantes da robótica de competição têm essa persuasão na hora da apresentação, essa visão crítica de projetos, de pesquisa, né? E a gente tenta agregar isso a todos. É claro que a gente sabe que a competição, ela não nasceu para todos, contudo, ela está ali livre para quem quer, né? Mas ela tem um poder, assim, que eu falo, não só para o mercado de trabalho, mas também como profissional, como a robótica, ela pode agregar bastante para esse estudante. Perfeito. São 11 horas e 45 minutos. A gente vai para mais um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso Atualidades, já encerrando a nossa conversa, mas tem muita coisa para a gente saber, viu, sobre o mundo da indústria e essa conexão SESI, Senai e IEL na formação técnica e profissional para o mercado de trabalho, principalmente na indústria. 11h45. Atualidades. Vamos nessa, estamos de volta aqui com o seu Atualidades e a gente está nessa Semana Nacional da Indústria, é um setor que só cresce, é responsável por muita coisa no Brasil e no Maranhão, e a formação técnico-profissional e cidadã até, claro, né, principalmente, das pessoas para atuarem no mundo da indústria é fundamental para a gente ter uma perspectiva boa nos próximos anos. E diante de tudo aquilo que a gente já falou aqui, já partindo para essa reta final, João Vitor, eu queria que você destacasse como alguém pode se interessar, alguém que esteja interessado pode fazer para participar de algum curso de formação, para buscar o Senai e procurar se qualificar para depois ser aproveitado. E até aproveitando esse gancho, o ouvinte aqui ele pergunta no programa da educação de jovens e adultos, né? Quais os critérios que tem para participar, como é que faz para ingressar. Queria que você destacasse isso, né? Como a pessoa pode buscar o Senai para se qualificar. É sempre muito bom essa pergunta, né? Que às vezes as pessoas não conhecem como chegar até o Senai. O Senai tem vários caminhos, Wallace. Primeiro que eu posso citar aqui é o nosso site oficial, futuro.digital, a qual a gente oferta todos os nossos cursos de todas as unidades. Seja aquele curso ali menorzinho, que seja de forma gratuita, ao curso mesmo técnico, qualificação, iniciação, que seja pago. Então, esse é um dos primeiros canais. Outro canal que a gente tem também são nossas ofertas de gratuidade regimental, a qual a gente publica mensalmente muitos editais. Atualmente a gente tem aqui aberto 10 editais de gratuidade regimental voltado para a formação de nível técnico. Então, você que quer fazer um curso gratuito e se enquadra ali dentro dos critérios do edital, pode fazer juntamente conosco no Senai um curso técnico totalmente gratuito. Acesse o nosso site oficial Senai Fiema, ou você pode ir também através das nossas redes sociais Senai Maranhão.
Referente ao EJA, né? O EJA que a gente trabalha de forma importante pontuar gratuito junto com SESI e SENAI, os ingressos acontecem a partir do momento que o aluno chega também até alguma unidade ali de Rosário, Caxias e Açailândia. Ele quer fazer o EJA, quer fazer essa formação geral básica junto com a qualificação profissional. Você pode chegar lá na unidade, se informar de quando vai ser aberto o período de inscrição e fazer juntamente conosco, totalmente gratuito. Lembrando que a EJA acontece de forma semipresencial. Então, o aluno em determinados dias da semana vai ali para o SESI, outros dias vai para o SENAI, e aí acontece a formação dele. Mas o SENAI, ele tem essa preocupação social, então você que se enquadra dentro dos critérios de gratuidade, pode nos procurar através do nosso site oficial ou redes sociais e conhecer todas as nossas ofertas. Ou procurar Futuro.digital Maranhão e conhecer as nossas melhores ofertas de cursos. E já nessa reta final, Moisés, queria agradecer a sua participação aqui na Mirante News, falando sobre a participação do SESI na formação de profissionais, de cidadãos, de trabalhadores. E qual que é a mensagem final que você deixa para quem estiver interessado em conhecer um pouco mais das escolas do SESI? Qual que é o recado que você deixa para a gente? Bom, a comunidade e também o público que tem interesse em colocar o seu filho para estudar na escola, pode ali se aproximar da unidade ali em São Luís, na Alemanha, no bairro da Alemanha, e o outro no Araçagi, ali nas mediações ali do São José de Ribamar, né? As duas escolas que temos hoje atuando aqui dentro da nossa capital, elas se encontram justamente nesses dois bairros. Nós temos no Araçagi 100% pagante, né, lá, e no São Luís nós temos 2 unidades, sendo a principal, que ela atende da educação infantil até os anos finais, e o ensino médio na segunda unidade, que fica também dentro do bairro da Alemanha, que a gente chama prédio anexo. Ele atende da primeira série à terceira série do ensino médio. Ambas a escola do SESI da Alemanha, ela trabalha também com um programa de iniciação gratuito também, mas também no formato pagante, né? O que eu deixo de aviso a todos, né, que nos escutam sobre o SESI, é uma escola que ela tem não só princípios e valores voltados, né, não só para o serviço, não só para a educação, mas também para a indústria, né? Então, a gente, aqueles que têm interesse, né, em fazer parte dessa rede, busque essas informações. Nós também temos um site principal, que é o próprio da FIEMA, que tem essas informações voltadas também para o SESI, assim como de forma presencial e na escola, que estaremos de braços abertos para escutá-los, também ouvir a proposta e o interesse que o pai ou a mãe tem colocar o seu filho na escola. Perfeito. E, Bruna, como é que faz para quem estiver interessado e buscar o IEL, né? Que tem muitos seletivos, eu vejo que a página é sempre atualizada. Quais que são os caminhos, né? Para quem estiver interessado em uma oportunidade, através do IEL, tem que traçar para buscar esses novos voos, né? Essas oportunidades que a indústria geralmente costuma dar. Então, todos aqueles que estiverem interessados nos nossos cursos, tanto em programação aberta, né, temos a nossa loja e-commerce, ou em company, eles devem buscar através do site IEL Cursos. Lá tem todo o nosso catálogo de programação aberta para o semestre, e também tem a oportunidade daquelas empresas que querem fazer em company de preencherem o formulário também com a sua solicitação, a sua necessidade. Além disso, temos o nosso site oficial também atrelado ao site da FIEMA, e lá ele direciona também para os nossos outros serviços. Então, aproveitando a oportunidade, quem também tiver interesse em vagas de estágio, vagas de aprendizagem, seletivos profissionais, como você mencionou, esse nosso site ele direciona para os outros sites também, né? Então temos o portal IEL Carreiras, que dispõe de todas as oportunidades de estágio e de aprendizagem. Temos o seletivo IEL, que é onde a gente tem as oportunidades de seletivo profissional, e o IEL Cursos, que tem toda a nossa programação voltada para a educação executiva, além também dos nossos escritórios físicos, né? Aqui em São Luís ficamos no departamento regional na FIEMA, em Imperatriz também no prédio da FIEMA, e também agora temos uma unidade em Balsas, que fica ao lado do SENAI, no mesmo prédio que funciona o escritório do SESI também. Perfeito. E, Janaína, diante de tudo que foi falado aqui, qual é a mensagem final que você deixa
para quem quer ingressar no mundo da indústria, para quem quer buscar essa qualificação profissional, técnica? Qual que é o recado final que você deixa para a gente? O recado final. O Senai tem 73 anos de história no Maranhão. Então, ao longo desses 73 anos de história, o Senai buscou se modernizar. Hoje nós temos 8 escolas fixas, nós temos 8 escolas de unidades móveis que também estão totalmente aderentes às demandas da indústria. Então, quem hoje precisar se profissionalizar, o Marcos, o João Vitor já falou dos sites Futuro.digital e os sites da fiema.org.br. Mas, para aqueles que ainda estão em dúvida de qual carreira seguir, nós temos hoje a NAI, que é a nossa inteligência artificial, que faz toda uma consulta. Você pode acessar, coloca no Google, NAI, Senai, e a nossa inteligência artificial que vai lhe orientar qual o melhor curso e que está mais compatível com a tua vocação, como nosso amigo Moisés. Tá? Perfeito, é isso. Foi muito bacana conhecer cada atuação do SESI, Senai, do IEL. E acho que a mensagem final, né, é deixar aqui educação, tecnologia, qualificação profissional, né, aparecem hoje como esses pilares realmente fundamentais para preparar jovens, adultos e a indústria em si ser fortalecida, ampliando oportunidades. Agradecer a presença de cada um de vocês. Hoje o Atualidades teve assistência técnica de Wesley Lima, produção de Ismael Araújo e Ana Clara Dias, coordenação geral Zeca Soares. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.